assim, na publicidade, na divulgação que nós fizemos desse evento, parece que a Masterclass é sobre a minha carreira, mas não é sobre isso, entende? É sobre o que eu aprendi do que é importante para a carreira do diretor de fotografia. Agora, eu não sou hipócrita e dizer que eu não vou tocar na minha carreira, entende? Porque eu me sinto um privilegiado, entende? Uma pessoa que tive uma possibilidade e eu quero passar isso para vocês, entende? Mas com toda a humildade, que talvez seja hipócrita, porque eu acho que eu sou bastante arrogante. As pessoas, pelo menos, me consideram arrogante. Então, olha só, vamos começar, gente. É o seguinte, o primeiro ponto que eu acho que... e outra coisa, quando eu falo diretor de fotografia, está implícito as diretoras de fotografia, porque isso é muito importante hoje em dia, a toda a inclusão, não é, de todas as partes, não é, social, total. Então, me perdoe se eu fico falando num termo que é masculino, mas eu quero que inclua aí que todos vocês estão incluídos. É o seguinte, o primeiro problema da direção de fotografia é a dualidade de conteúdo dessa profissão. Então, quando eu falo dessa continuidade, é um fato até paradoxal, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Que é o seguinte, a formação de um diretor de fotografia tem que ser duas avenidas paralelas que se cruzam, que se interligam, mas elas são totalmente diferentes, que é a arte de um lado e a tecnologia do outro. Então, isso é uma coisa que eu sempre coloco e eu acho que vocês têm que pensar sempre nisso. Não só a pessoa que é diretora de fotografia, mas a pessoa que está no tracking de direção, que está na carreira de direção, quando encontrar um perfil que não tem, de diretor de fotografia, que não tenha essas duas avenidas juntas, sai fora. Porque ou a pessoa é um poeta, uma poetisa visual que não tem o lado tecnológico e consegue gravar aquilo que quer, isso aconteceu muitas vezes na nossa história, ou então você é um tecnólogo, como nos Estados Unidos dizem, um nerd, e na verdade você é um chato de galocha. Porque quando começa uma pessoa a ficar falando em marca de lente, númerozinho para cá, númerozinho para lá, somente não dá em parte nenhuma. Então, essa dualidade, eu acho que é o principal dado que você tem em termos de aquisição de conhecimento. Eu acho que é importante que todos nós tenhamos a preocupação, não é, de seguir, de se desenvolver artisticamente, o que é uma coisa muito difícil de ser ensinada, e depois a gente pode tocar nisso, e o lado tecnológico, que não para de se desenvolver. Olha, há uma semana atrás eu terminei minhas aulas aqui em Los Angeles e eu sempre chamo um colega do Departamento de Tecnologia da ESC para dar uma palestra, porque eu tenho um curso chamado de Cinematografia Avançada. O que ele colocou, essa pessoa chama David Stump, já veio 3 vezes no Brasil, ele é o autor desse livro Digital Cinematography. Ele talvez seja a pessoa que entende mais de tecnologia digital do mundo. Não estou brincando, às vezes a concentração de conhecimento chega numa pessoa só. Entende? Ele talvez seja essa pessoa. Ele colocou um desenvolvimento que está sendo feito, que eu posso falar mais tarde, mas que eu nunca tinha ouvido falar. Entende? É um trabalho agora de você passar, você filmar
e capturar a imagem, entende? Sem qualquer tipo de fundo verde, fundo azul, sem painel de LED, sem nada, e você separa a figura humana, separa os objetos que você quer para trabalhar em efeitos visuais posteriormente. É uma revolução. Esse caminho, eu não vou falar nisso agora, porque passa. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o desenvolvimento tecnológico que vem da ciência, e a ciência avança de uma forma enorme, com os computadores, com inteligência artificial. Então, a tecnologia avança. E eu acho que é por isso que os diretores de fotografia são tão solidários. Entende? A nossa associação, a ABC, a Associação Brasileira de Cinematografia, tem 20 anos agora. E assim, por que nós nos juntamos? Porque nós competimos no talento, mas solidarizamos no conhecimento tecnológico. Na maior parte das vezes, os encontros e as nossas conversas são para um contar para o outro como é que se faz isso, como é que se faz aquilo. Porque isso não para. Agora, a parte do desenvolvimento artístico é uma coisa muito pessoal. Você não ensina isso. Eu não acredito, pessoalmente não acredito no que se chama talento. Assim, talento como uma coisa que é divina, que Deus te deu, que você nasceu com aquilo. Não, eu acredito que as pessoas têm uma inteligência mais para o espacial, outras para o rítmico, outras para o verbal. Enfim, existem tipos, sim, de inteligência diferentes. Que você, sei lá, mas isso aí eu acho que vem de criancinha, porque isso é aquilo. Agora, a coisa do talento é o seguinte: é você ir acompanhar o que existe de mais moderno em arte, não é? Você ir a exposições, você estudar a história da pintura, estudar a história da fotografia, estudar a história do cinema, e você vai ganhando essa cultura. E isso vai se transformando em expressão artística que você vai complementar e você vai conseguir gravar com o lado tecnológico. Mas uma coisa depende da outra. Não adianta você ter uma grande uma expressividade artística se você não tem o tecnológico. Então, essa dualidade, ela é presente e é o primeiro ponto aqui deve se falar. A gente pode ficar falando isso o dia inteiro, mas não vou. Eu vou partir para uma outra coisa. A outra coisa que eu vejo, que eu aprendi na história, da minha experiência de mais de 50 anos, é o perfil do diretor de fotografia. E eu acho que isso aqui, então, é uma conversa séria. Não que as outras coisas não sejam sérias, mas essa aqui é uma conversa muito conflitante, porque eu vejo uma confusão nos diretores de fotografia, como é que eles se vestem. Aqui eu estou usando vestir no sentido inglês, to vest. Como é que você se apresenta? Como é que você pensa a si mesmo? Como é que você se apresenta socialmente? Então, isso aí é uma coisa. Eu fiz belas artes e eu desenvolvi assim meu olhar, entende, para a natureza, para os filmes, entende, de uma forma totalmente intuitiva, mas com o começo, com todos os exemplos do começo do século XIX, que foi uma revolução artística importantíssima, que é o modernismo, a pintura moderna. O que aconteceu? Surgiu uma coisa chamada fotografia, não é? Os pintores que só se dedicavam a copiar a natureza, que eram os verdadeiros fotógrafos, né? Caíram de moda porque, entende, a fotografia apareceu e essa tecnologia, entende, abriu mão desse detalhamento para o impressionismo e o expressionismo em pintura.
E isso foi uma revolução que pessoas da minha idade, que muitas pessoas usaram, e eu acho que vem até hoje, entende? As pessoas entendem o que é a pintura moderna, o que é o movimento revolucionário. Então, o que acontece? Aí nós incorporamos o perfil do maestro, do mestre. Ah, o fulano é um mestre, entendeu? O fulano é um mestre. Aí você se veste daquilo, mas em cinema não dá certo. Não é isso que tem que acontecer, porque a coisa é diferente. Então, eu vou colocar aqui o PowerPoint que eu tenho de uma aula, e vocês me desculpem porque ele está em inglês, eu estou adaptando para uma das aulas minhas, mas é um PowerPoint que eu falo disso, eu vou avançar nesse conceito, que basicamente é o seguinte, é o conceito da criatividade do criador individual e aquele que está inserido no processo criativo coletivo. Entende? Os sentimentos que estão atrás dessa história toda. Então, vamos lá. Me permitem, eu vou colocar aqui o PowerPoint de criação individual. Então, veja bem aí. Você tem um pintor, você tem um fotógrafo de estilo não comercial, você tem um escritor, não é? Isso são pessoas ou indivíduos que têm essa carreira, ou seja, você se lança naquilo. Eu quero ser um pintor, eu quero me expressar individualmente, um fotógrafo como Ansel Adams, entende? O fotógrafo como Miguel Rio Branco, como outros fotógrafos que não são comerciais. Ou os escritores, entende? As pessoas que desenvolvem ideias, livros, histórias, novelas, romances, etc. Esse é um processo de criação individual. Claro que na indústria de cinema isso muda um pouquinho. Mas existe uma coisa que está nesse tipo de criação, que é a solitude. Não é a solidão. A solitude é aquela vida que você tem atrás dos olhos que ninguém consegue viver, senão você. Nem sua mulher, nem seu pai, sua mãe, ninguém consegue ler. É você que vive atrás dos teus olhos. E isso é um gerador incrível de criatividade, não é? Isso aí é incrível. A introspecção, você fica olhando para dentro ou fica vendo seus sentimentos. A inspiração, você vê um passarinho, você vê uma criancinha brincando, ou então você vê uma guerra, você vê um atropelamento, você vê uma injustiça, você está envolvido com isso, isso te gera criatividade. A sua motivação, sua alta motivação, não é? Quer dizer, eu gosto de automóvel de corrida, eu gosto de pintura, eu gosto de arte grega. Enfim, você pode fazer o que você quiser. E depois uma coisa que os filósofos sempre falam, que é o free will, que é a liberdade, não sei como é que isso é em português, mas é a possibilidade de você fazer o que você quiser. Você pode ter um filho e você achar que isso todo pai quer, que o filho siga a carreira, não sei o que, aí você vai ver que o teu filho vai querer ser outra coisa. Ninguém segura ninguém nessa vida. Free will, não é isso? Então, essas pessoas, elas estão produzindo uma coisa que se chama arte com uma forma que não tem função nenhuma. Então, assim, vamos dizer, Van Gogh. Van Gogh pintava, o cara morreu louco, pobre, maluco, com cirrose hepática, não sei de que ele morreu. Olha a obra do Van Gogh, mas ele fazia porque ele gostava. Do impressionismo, poucos pintores, talvez eu acho que tem um russo e o Picasso que ganharam dinheiro com a arte. Modigliani morreu tuberculoso, entende? Deixaram uma quantidade de arte maravilhosas, porque eles faziam uma arte que não tinha função. A função era a expressividade, evidentemente, a função social.
mas elas não continham uma função interna, um pedido. Agora vamos falar do que nós fazemos, entende? A criatividade dentro do processo cinematográfico. Então vamos lá fazer uma coisa que todos vocês fazem, desculpe até assim, o óbvio dessas coisas, mas é só para a gente pensar. Então, como é que começa um filme? Parece que é com o diretor, mas não é. Tudo que você for fazer em cinema começa com uma produção, entende? Porque você vai ter que fazer alguma coisa. Se você vai ter que fazer alguma coisa, você está produzindo alguma coisa. Isso é um conceito absolutamente primário que muita gente não entende isso. E as pessoas, às vezes, se querem autoproduzir, querem fazer tudo, mas a coisa que existe é uma coisa chamada produtor. Hoje em dia, eu estou falando de um cinema mais industrial, um cinema já profissional, é o produtor que é a vanguarda da história toda. Então, o produtor, ele compra, geralmente, a ideia, ou ele tem uma ideia, mas ele compra os direitos de um livro e ele contrata um escritor. O escritor já está trabalhando em cima de uma função que é um livro, que é uma ideia que pode ser dele, ou ele pode ser, enfim. Mas o produtor compra os direitos de produzir alguma coisa. É isso? Então aí, depois disso tudo, ele escolhe, quer dizer, a produção escolhe uma pessoa que vai interpretar aquele roteiro, aquilo que vai fazer, que é o diretor. Não é isso? Então, na maior parte das vezes, quando eu chego para uma turma ou de diretores e tal, e eu pergunto, vem cá, assim que você tem um projeto e você vai dirigir algum roteiro, qual é a pessoa que você acha que vai ser a tua primeira pessoa, o primeiro companheiro, aquilo quem vai executar isso tudo? Sabe o que as pessoas dizem? Diretor de fotografia. E não é. Porque a primeira pessoa que entra numa cadeia de produção é a produção, é o production designer, a direção de arte. E é uma coisa que a gente tem que entender, isso foi dito até por uma production designer que veio aqui em São Paulo, muito, muito famosa, ela disse uma coisa que vocês têm que entender. Tudo que está na frente de uma câmera é production design, é da direção de arte, não da fotografia. Evidentemente que a gente vai chegar num momento em que tudo isso vai se encontrar. Logo depois, então, geralmente, o diretor com o produtor convidam o diretor de fotografia. Escolhem uma diretora, um diretor de fotografia que acham que são importantes para aquele script. Então, o que vai acontecer? Aí é constituído uma equipe, ele escolhe uma equipe, aí você filma, você edita, você faz a colorização, você distribui. Então, onde que você está inserido? Você está inserido, um filme está inserido num processo que é técnico, que é industrial e que é coletivo. Então, aí a direção de fotografia tem que se pensar, o diretor de fotografia tem que se pensar de uma forma distinta dessa história toda. Então, os pontos agora que vem que é o seguinte, a motivação não é de si mesmo, a motivação é externa. Porque, na verdade, você está filmando um roteiro que não é seu, interpretado por um diretor, que tem a última palavra no processo de criação, no processo de filmagem. Não é isso? Então, está vendo? Não tem automotivação. Não é isso? Então, o segundo é que não é um trabalho solitário, de solitude, de inspiração. Não tem mais uma coisa assim, hoje eu não estou inspirado, então não vou filmar essa cena. Isso não existe mais. Não é isso? Quer dizer, tudo isso, toda a filmagem programada. E a expressão no final é coletiva. Por exemplo,
para você querer fazer alguma coisa, você tem que ter um relacionamento direto com a produção, o desenho de produção, com a direção de arte e, evidentemente, com o diretor. Mas vamos depois desenvolver isso um pouquinho. Mas, enfim, depois, uma outra coisa que você vai ter que ser é que você vai ter que ter um papel de liderança, porque a direção de fotografia, o momento da filmagem, que é um momento em que você capta a história toda, não é? Quer dizer, os atores vão se expressar, você vai iluminar, a engenharia do som vai captar, você tem um papel muito importante no set. Se você for tímido, se você não conseguir falar, se você não saber abrir câmera, entende? Quando a gente faz masterclass ou dá aula online, então muda de profissão, porque não é uma profissão para pessoas tímidas, entende? As pessoas têm que ter um traqueamento, tem que ter uma índole de poder falar, porque você está falando com uma equipe, você tem que ter uma liderança, e é uma liderança que não é militar, não é você mandar, entende? Mas sim você conquistar aliados para fazer aquilo que você precisa que seja feito, beleza? Então, uma das coisas mais importantes, entende, na direção de fotografia é a comunicação entre departamentos. Então, filmmaking é isso. Então, fazer filmes, você está dentro de um ambiente de criação coletiva. Então, você vê que vocês têm que despojar daquilo que o que eu contei antes. Você não é um mestre que você vai fazer o que você quer e que todo mundo vai te seguir. Não. Você vai passar a maior parte do seu tempo fazendo relacionamento humano. Uma direção de fotografia talvez seja 85% relacionamento humano. 15% você pode dividir em conhecimento tecnológico e artístico, porque o resto é blá, 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 é conversinha. Então, se você está num ambiente de criação coletiva, você precisa de planejamento. Então, aqui eu vou passar isso rápido, que é muito claro, você começa com a ideia original, pré-produção, shooting, pós-produção, distribuição. Então, o processo realmente de criação é o seguinte, você está servindo, na verdade, ao script. E o script começa com a interpretação do diretor e a discussão do diretor com a direção de arte. Depois vem o diretor de fotografia, que discute com o diretor e que discute com o diretor de produção. A imagem do filme, na verdade, é criada dentro desse triângulo. Então, olha só, vocês entenderam isso. Entende? Existe um tipo de arte que é uma arte autoral, é uma arte pessoal. Nós não estamos negando isso, entende? Isso é criatividade e todo mundo na indústria ou no filme espera que você tenha um bom gosto, que você tenha um conhecimento de arte, que você goste de cachorro, que você goste de gato, que você gosta de amarelo em vez de gostar de vermelho. Mas isso não interessa a ninguém no filme. Deixa eu explicar uma coisa com você. E aí eu vou colocar dois temas que se chocam na feitura da direção de fotografia, na criatividade de uma coisa. Que eu chamo, que é o binômio estilo ou design. Vamos interpretar o que é isso. Se vocês colocarem hoje 3 grandes diretores de fotografias internacionais, e eu vou citar 3 pessoas. O Tivo, que é o Emanuel Lubelski, que é um mexicano, que é considerado não só o melhor de fotografia do mundo, mas os colegas consideram que ele é o melhor de fotografia do mundo ever. Ou seja, desde então. Depois a gente fala nisso.
Ele não é o meu mestre, eu tenho até o privilégio de conhecer, assim, informalmente. É uma pessoa agradabilíssima. Ele e o Alfonso Cuarón, que hoje também considerados os melhores diretores do mundo, são as pessoas mais simples, não arrogantes, que eu já conheci na indústria. Outro diretor de fotografia, Roger Dickens. É isso? O inglês, esse sim é um pouco arrogante, conheço um pouco, é inglês, entende? Então, blá, 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 entende? Então tem esse jeitão. E tem um outro, que é o Hoyt van Hoytman, que é um Dutch, né? Ele é um holandês que nasceu na Suíça, mas que tem uma história incrível. E vamos dizer que esses caras sejam os 3 diretores de fotografia melhor do mundo. Vocês abram a filmografia deles e vocês vão ver que eles 3 têm uma coisa em comum. Não tem um filme que seja igual ao outro. Entendeu? Não tem uma fotografia de um colega desses que seja igual à outra. Toda a fotografia deles, de um filme para o outro, mudam total. O que quer dizer isso? Não é o estilo do diretor de fotografia. Você imagina se você chama o Versace para fotografar teu filme, um estilista, não é? Um cara de bom gosto, que tem uma marca. Então, o estilo do Versace vai fazer a parede Versace, a roupa Versace, o carro Versace, tudo vai ficar Versace, porque o cara tem um estilo. Ele é um grande artista? É. Você adora o Versace? É. Você gosta do design do Versace? É. Mas é para ele, para um estilo, uma moda, um produto. O filme que eu estou falando é longa-metragem, na maior parte das vezes. O que é? É você contar uma história. Entende? Então, cada história vai precisar de uma fotografia. Então, vocês estão vendo para onde que eu estou levando? Então, você tem que se despojar dos elementos de a criatividade individual, não que você não tenha, que você não tenha preferência, que você não tenha o seu próprio design, sua própria marca. Mas não é para usar em filme nenhum. Ao contrário, entende? Você tem que abstrair daquilo que você gosta, daquilo que você ama, não é? Assim, em termos de gosto pessoal, e interpretar o roteiro, entende? Quer dizer, todo mundo em cinema serve o roteiro, mesmo o diretor. Agora, o diretor ou a diretora tem a incumbência de interpretar o roteiro, tem a última palavra, dizer, não, eu quero assim, quero assado. É isso? E você é a última pessoa em que você tem que ouvir. E, evidentemente, num cinema mais brutal, mais industrial, o produtor, no cinema americano, tem a última palavra. Por quê? Na hora que você assina um contrato, você abre mão de todos os direitos, inclusive de que o filme não seja modificado, apesar de que existem, não é sindicato, né, os guilds americanos que dão privilégio, por exemplo, o diretor tem o direito de mostrar o que se chama o director's cut, mas depois vem o produtor e dizer, não, esse final não está bom, vamos mudar, e muda o final. Pronto, você não pode falar nada. Então, isso que eu estou tentando que vocês entendam. Então, tem que haver um despojamento dessa roupa que você pensa que você é o bambambam bam, bam, e não é, entende? Porque o que você tem é que assumir uma humildade e, evidentemente, uma inteligência, uma sensibilidade, uma criatividade para interpretar o roteiro. Porque você está servindo ao roteiro, você não está servindo às suas motivações pessoais, entendeu? E tudo que você fizer, e toda a linguagem, todos os elementos que você vai usar, devem estar relacionados com aquilo que você está sendo proposto a filmar, entendeu? Então,
Isso é a parte da criatividade, da criatividade e o sentimento e o perfil que as pessoas esperam do diretor de fotografia. Agora, outra coisa que não dá certo na indústria, amiguinho, nepotismo. Então, você também que tem que se livrar disso, porque essa indústria, ela gasta muito dinheiro por minuto, a responsabilidade de expressão e produção, ela é muito grande e não dá para ficar experimentando com amigo ou amiguinha. Entende? O importante, geralmente isso vem da parte da produção, é você ter o técnico, o artista, a equipe que faz o melhor, comprovadamente o melhor. Porque o cinema é o seguinte, é você criar um cavalo de corrida. Filme é igual cavalo de corrida. Pode dar melhor vitamina, melhor grama, mas você não sabe se vai dar certo. Então, uma outra coisa que não é agora, existem as grandes parcerias, não é isso? Existem diretores que se juntam com fotógrafos e que fotógrafos que dão, quer dizer, o exemplo, Alfonso Cuarón e o Tivo. Mas o Tivo faz para o Inharato, ele faz para outros caras, não é isso só. Agora, a escolha, geralmente, não tentem pensar que você vai se integrar na indústria ou na comunidade socialmente, porque não é assim que as pessoas vão te escolher. Então, aí vamos começar outra conversa, mas eu vou dar uma paradinha aqui. Algum ponto aqui, alguma discussão, alguma colocação? Eu queria perguntar uma coisa, Afonso, mas eu não sei se vai estar fora de hora, vamos dizer Se assim. tiver fora, eu te digo. Você sabe que eu sou o rei da franqueza. Beleza. É que você estava falando da relação aí do diretor e do fotógrafo e da produção, né? Ocorreu um fato que no roteiro do qual eu participei desse filme, ele dizia que o personagem tinha um pesadelo e acordava assustado. Na hora de fazer a luz, eu imaginei que isso fosse no meio da madrugada, né? O cara tem um pesadelo e acorda. Então pensei em fazer aquela luz que a gente conhece, do azul, moonlight, etc. Não, eu quero de dia. Bom, quer de dia, então vamos fazer de dia. Mas como é que você reage, no caso, como fotógrafo, quando você interpreta uma coisa que não dizia qual era a hora do que ele tinha o pesadelo? Você que imagina, se o cara tem um pesadelo, foi na madrugada, ele estava dormindo, acordou de repente. E o diretor quer uma outra coisa, a gente tira o time... Você tem que seguir o diretor. Beleza, tá bom. Não, porque o lance é o seguinte, por exemplo, existem comédias, porque, por exemplo, todo mundo acha, a comédia, a luz tem que ser flat, tem que ser chapadinha, tudo tem que aparecer, tem que estar tudo alegrinho. Existe o humor negro, no sentido de que você faz uma coisa pesada, mas é engraçada. Os ingleses são os reis de fazer isso, não é isso? Uhum. Você está entendendo? Quer dizer, a interpretação, você não está sendo contratado para interpretar o roteiro. Uhum. Entende? Eu acho que aí é que eu estou dizendo, é a humildade. Para dar certo, essas pessoas que eu estou te falando, se você encontrar com o Tivo, com o Hoyt van Hoytman, com o Roger Dickens, primeira coisa que você vai entender que são pessoas, primeiro, maravilhosas socialmente, são pessoas super educadas, são pessoas não arrogantes, entendeu? São pessoas que estão ali entendendo que aquilo é uma troca, entende? Porque a expressão... O negócio é o seguinte, existe uma distorção
da mídia, evidentemente, que foi criada por Hollywood, que o diretor é tudo. Não é verdade, porra, entende? Tudo bem que você acha que um diretor dirige melhor o filme, mas tem prêmio para fotografia, tem prêmio para isso, tem prêmio por aquilo. Você está entendendo? Agora, a imagem, a criação de um filme é coletiva, entende? Então, e outra coisa que eu vou te dizer que é muito importante, se o outro vencer, você vai junto, entende? Aí eu vou pedir, eu não vou falar de humildemente, mas eu quero sempre homenagear uma coisa que aconteceu comigo. Se eu tive o privilégio de ter uma carreira internacional, foi por causa de uma coisa que eu fiz em 21 dias, sem a menor pretensão, mas com uma pessoa genial, que chama Glauber Rocha. Toda a minha carreira foi baseada no Dragão da Maldade e o Santo Guerreiro. Todo diretor internacional que eu nunca tinha visto na vida, entende? Que me chamaram por telefone, por agência ou por conhecimento cultural, veio do conhecimento de um filme que eu fiz e que na época deu super certo. Entendeu? Então, uma coisa que vocês têm que entender na carreira, agora tem uma coisa que acontece nesse filme, é que eu fiz uma coisa que isso é outra coisa que eu quero colocar para vocês, que eu sempre tenho um problema de tradução, dare, como é que se chama isso em português? Ousar. Ousar. Agora, cuidado, que não é ousar com porra louquice. Vou tentar um troço, vou experimentar. Não vai experimentar nada com o filme dos outros. Entendeu? A ousadia aqui é o seguinte, que a gente vai falar, vai mais para o final, que é estudar. Que é o seguinte, tive uma conversa com o Glauber tinha uma equipe formada e tinha um problema que ninguém conseguia resolver. Era um problema bobo, tecnologicamente. E aí falaram, vai falar com o Afonso, porque eu tinha fama de tecnicista. Era pejorativo. Não, ele é muito tecnicista. Sabe por quê? Porque eu sabia. Eu estudei pra caramba. Eu e vários fotógrafos da minha geração, uns que eu formei, outros que são sérios, abertos, e você está dizendo, se você não souber certas coisas, você não vai conseguir fazer. Porque o negócio é sério. E já era sério no fotoquímico, e é mais sério ainda no digital, porque tem essa história, agora o digital, você pega uma câmera, a democratização da fotografia então tá, vai até o final, bota na tela grande para você ver o que vai te acontecer. Então, o que aconteceu é o seguinte, tinha um problema lá, o Zelito era o produtor do filme, o Zelito e o Barreto. Aí falaram, o Glauber falava, mas ninguém consegue fazer isso que eu quero, não sei o quê. Vai falar, tem um papo com o Afonso. Sentamos numa mesa, tem uma conversinha à tarde, aí à noite o Zelito me ligou e falou, o Glauber quer te contratar. Porque ele adorou o papo com você e ele disse que você era o cara. E vou te contar uma fofoca, eu tinha brigado com o Glauber antes, porque naquela época era tudo muito, todo mundo que se conhecia, e eu tinha uma antipatia por ele. Ou a gente tinha uma antipatia mútua. E não foi nada disso que aconteceu. Ele teve esse papo comigo, falou, é você, o Zelito, e falou, o Zelito foi e demitiu a equipe vigente, e eu montei a minha equipe. E é um filme desse tamanho, foi feito em 21 dias seguidos, sem folga, tinha um orçamento desse tamanho, e que foi um negócio importantíssimo na carreira do Glauber, não que eu acho que seja o melhor filme dele, porque eu acho que o Deus e Diabo na Terra do Sol não sei lá o outro. É muito melhor. Terra em Transe, tem uma obra fabulosa, mas esse filme deu uma projeção internacional a ele, e eu fui junto, entendeu? Tem outros colegas, por exemplo, esse menino que fotografou Barbie agora, ele é um mexicano, eu sempre esqueço o nome dele, mas é um amor de pessoa. Rodrigo Prieto.
Ele fez um filme 16mm com Inharito chamado Amores Perros. Colou, foi. Hoje ele está fotografando Barbie, está fotografando o filme do Scorsese, entendeu? Então é o seguinte, entende a parceria, a resposta que eu estou te fazendo? Você tem que confiar na pessoa que está interpretando. Agora, se o cavalo de corrida vai vencer, a gente não sabe. Uma coisa eu te digo, na hora que vencer, o César Moraes sabe disso, às vezes a gente vai lá no jockey, bota R$20 e sai com R$120. É uma felicidade quando um cavalinho de corrida ganha. Não é isso? Verdade. Mas cinema é isso, é você confiar, você apostar. E o que está atrás dessa história toda? Que se arremete para a história do artístico e do talento, que eu não acredito. O que eu acredito é o seguinte, é em paixão por aquilo que você está fazendo. Entendeu? Você ser apaixonado não é gostar. Não, você sabe quando você fica apaixonado? Você não pensa em outra coisa? Então você tem que realmente sentir e se meter naquela coisa ao fundo. Eu digo para os meus estudantes, as pessoas que estão começando, quando você vai fotografar alguma coisa, fotografa para ganhar o Oscar. Mesmo que você esteja fazendo um filme aqui na ABC Curso Cinema. Porque é assim que você vai chegar lá. Você nunca sabe com curta-metragem. Eu tive 2 alunos, em 15 anos que eu ensino aqui, eu tive 2 alunos, 2 pequenas produções minhas, que os caras saíram da escola pro top. Porque eles fizeram coisas na escola que eram absolutamente geniais. Entendeu? Então, o filme, por menor que seja, ele mostra o gênio, ele mostra o que se chama originalidade. Aí, vou voltar em certos conceitos que a gente fala. O que é a função do artista, né? A função do artista é criar o novo. Só que tem uma coisa, o novo é uma coisa que tem que ver com o que já existe. Então, o artista, ele pelo menos tem que dar um empurrãozinho na novidade. Isso aqui é uma novidade, uma luz nova. Vamos botar uma gelatina. Agora, você sabe onde que você emplaca? Quando você faz o original. Uma coisa que nunca ninguém fez na vida. Entende? Então, quando você consegue, entende, um conjunto de coisas que, na maior parte da coisa, é conseguida por uma equipe, porque você não faz nada sozinho. E isso também eu vou aproveitar para ser o erro que as pessoas querem fazer tudo. O cara quer fotografar, quer dirigir, quer operar a câmera, e às vezes ainda está lá iluminando, botando luz, não sei o quê. Não, sai disso, cara. Entende? Você tem ali focado na visão para resolver aquilo, para interpretar aquilo que está escrito, que o diretor está fazendo, está querendo fazer o melhor possível. Quando você acerta, você vai até o final. Inclusive, os grandes mestres, Polanski, Spielberg, essas turmas todas, vai ver os curta-metragens dos caras. Você sabe, em Barcelona tem um Museu Picasso desse tamanho, que é dedicado ao começo do Picasso. Você vai ver o primeiro desenho do Picasso. Você vê originalidade, você vê talento, porque o cara só pensava naquilo. Pô. Entendeu? Então, talento é uma coisa que você faz, sei lá, pô, entende? Mas é amor, amor por aquilo que você está fazendo. Agora, tecnologia, não. É estudo. Estudo, estudo, estudo. Aliás, tem as pessoas brincam com ASC.
Always Studying Cinematography. Porque não tem jeito de parar, você não pode parar, porque se você parar, alguém vem e toma o teu lugar. Bom, eu falo demais. Perguntas para a gente passar para o outro lado. Não, Renato. Posso fazer uma? Pode. Eu não sou diretor Agora, de o problema, fotografia. Ninho, que as tuas perguntas são sempre muito difíceis, né? Dá um... Não, para com isso. Não, é rapidinho. Quando você tem uma série, que você tem 4, 5, 6 diretores de fotografia, e aí vem a disputa. O capítulo 3 ganhou um prêmio e os outros não. Quer dizer, esse conceito de você trabalhar abrindo mão, às vezes, do seu conceito para você chegar num conceito geral de uma série. Mas aí tem uma pessoa chamada showrunner, não é? Há uma série, você colocou uma coisa que é muito importante, que a gente discute num dos cursos que eu dou, que é uma coisa chamada unidade visual, né? Quer dizer, o que você está falando é a unidade visual. Por exemplo, essa série que é até fotografada por um brasileiro, o Adriano Goldman, The Crown, né? Vários episódios já foram fotografados por outros diretores de fotografia ingleses, ou quem seja. Então, o que está aí, entende? Primeiro que existe o famoso showrunner. O showrunner é um diretor que controla a série inteira, né? Quer dizer, hoje em dia, talvez o melhor showrunner seja o David Fincher, né? House of Cards e outros troços que ele controla, apesar de capítulos serem divididos por outros. O Zé Padilha, que fez o Narcos, não é, que é uma série que deu super certo de uma forma que a gente pode falar. Mas tem o lance aí que, se você está falando da imagem, é de uma coisa chamada unidade visual, que é a coisa mais complicada em fotografia, em direção de fotografia, e que é dada por um mecanismo de percepção do espectador chamada Gestalt. Eu tenho discutido muito isso, ensinado muito isso, posso falar isso aqui rapidinho. Gestalt é um fenômeno que foi estudado por psicólogos austríacos e alemães, entre as duas guerras, e que é o seguinte: a possibilidade de uma pessoa perceber uma coisa de uma forma conjunta, apesar de que isso tenha muitos elementos. Então, por exemplo, você pega um longa-metragem tem 1.200 cortes, tem 800 a 1.200 cortes. Como é que você sai de um filme e diz assim, a fotografia é muito boa? O que você está falando? Entendeu? Quer dizer, essa percepção, quando você tem essa percepção, que é parte da teoria da percepção, o que se chama uma gestalt. Você tem uma gestalt olhando para um quadro de Van Gogh. Mas se você dividir um quadro de Van Gogh em 8 pedaços e de separar, você vai ver que os 8 pedaços contêm os mesmos elementos. Entendeu? Então, você gosta da repetição disso. Enfim, a Gestalt tem uma opção de leis dentro dela. Mas é a percepção visual. Eu não sei se é isso que você está me perguntando. Agora, quem ganha o prêmio, porque eu sei que tem prêmio para o cara que fotografou, né, a série e tal, aí é coisa de academia, sei lá. É isso, Ninho, ou não? Isso, exatamente isso. Adorei. Vou pesquisar mais isso, mas é isso. Não. Essa coisa é uma coisa... Nesse momento, eu estou ensinando, estou dando esse curso no American Film Institute, que é separado por matérias. Então, ali tem direção de fotografia, tem
tem montagem, e tem produtores. Eu estou dando esse curso para produtores. É o seguinte, olha só, você sabe o que é Gestalt? A Gestalt é o produto. E nós chegamos a essa conclusão, e nós discutimos isso aí, fica claro na época. Por quê? O que é um filme no final? É você gostou ou não gostou? Mas você teve uma interpretação, você teve um sentimento em relação àquilo, sentimento totalizador. Pô, agora, falando de fotografia também, por que você gosta de Blade Runner? Por que você gosta de Seven? Por que você gosta de Madame Satã ou Central do Brasil? Não é isso? É porque você teve uma gestalt, porra, porque a soma de tudo que eles fizeram tem um sentimento, e isso daí se consegue tecnicamente com uma coisa chamada unidade visual. Como é que você consegue a unidade visual? Aí já é um curso. Mas não vou entrar nessa aqui agora, porque é cabeludo. Não é isso? Mas é por aí. Mas é uma grande pergunta, Ninho. Obrigado. Pelo menos dessa vez eu consegui te responder, porque... Vai lá. Tem uma pessoa, é o Rodrigo Prata. Opa, sou Oi, eu. Rodrigo. Tudo Conseguem bom? me ouvir? Conseguem me ouvir? Sim. Eu fiquei curioso, qual que era a dificuldade tecnológica do filme do Glauber que você conseguiu resolver? Eu não posso contar a receita de bolo, né? Não, estou brincando. Ó, é o seguinte, o Glauber precisava conseguir a estética que ele tinha discutido até com o Alvinho Guimarães, que era o diretor de arte. Eles tinham querido uma coisa que era exagerar as cores primárias. Uhum. Ao contrário que muitas pessoas pensam no Nordeste, você pensa no Nordeste como um lugar que está sempre ensolarado, né? Você pensa muito em vidas secas, o Nordeste, principalmente naquela área da Bahia, ele é um lugar que é muito nublado, um nublado alto, mas uma luz muito flat, porque não tem mata. As nuvens que vêm do mar chegam em certo momento e cobrem, e você não tem contraste de cor. Então, era uma coisa que não só ele que quis, como a outra pessoa que queria também, que veio me procurar, foi o Almodóvar, pela mesma razão. Mas, então, é o seguinte, nesse momento, tinha uma coisa que era fotoquímico, né? Isso era filme de cinema, né? Negativo. Então, para você fazer isso, você tinha que alterar o processo de revelação. Então, o negativo, ele tem, para quem conhece um pouquinho, tem uma coisa chamada curva característica, como o material responde à luz. E o filme colorido, ele tem 3 curvas. Ele tem o RGB, Red, Green and Blue, né? Quando você revela o filme de uma forma padrão, o que acontece? Essas curvas elas ficam paralelas e separadas, porque você precisa separar essas 3 cores para depois dominar. Então, o perigo de você ficar mexendo em processamento de filme colorido é que se uma dessas curvas cruza com uma outra, por exemplo, se a curva do vermelho cruzar com a curva do azul, você tem uma dominante, que é como se você tivesse posto um filtro violeta no filme todo. E dali você não sai mais, porque você não vai corrigir mais, você não tem mais controle das 3 cores separadamente, entendeu? Quer dizer, você deve entender de um pouquinho de colorimetria, você trabalha isso separadamente. Então, eu tinha que levantar, eu sabia que levantando a gama dessas 3 cores, eu ia conseguir isso. E
E eu fiz testes antes de partir. E digo uma coisa com vocês, outra coisa que os diretores de fotografia tinham nessa época, que é o seguinte: eu fotografei o filme em 21 dias e nunca vi um fotograma. Não tinha cinema, não tinha como ver, entendeu? Então, eu te confesso até que eu já fiz um longa-metragem que eu nunca vi na minha vida. Porque você fazia tudo metricamente, você fazia tudo no conhecimento que você tinha. E esse filme, o filme do Glauber, depois de eu ter feito esses testes todos, quando o material chegou em São Paulo, o diretor do laboratório, que era o dono, doutor Kimmerle, não sei, me lembro disso, da Rex, ele me ligou e falou: Afonso, não consigo copiar o filme. Eu tive que ir para São Paulo, modificar a copiadora dele, mudar a lâmpada, mudar a voltagem da cópia, porque o negativo era tão denso que ele não conseguia copiar o filme, entendeu? E o que resultou disso? Essa ousadia, que não é porra louquice, que não é uma experimentação que eu estou fazendo no trabalho do outro, porque imagina se eu cruzo uma curva dessa sem ver nada que está acontecendo, quando chegasse o filme seria toda violeta, ou azulado, ou esverdeado, entendeu? Então, eu tive que fazer um estudo anterior para que eu conseguisse trabalhar dessa forma sem ter sido um desastre industrial. Você sabe que já houveram vários desastres industriais no cinema brasileiro. Entende? E vocês, cuidado, quem está começando, porque as câmeras digitais te levam mais a desastres do que a grandes soluções. Entende? Porque as pessoas, tudo bem, minha câmera, a câmera digital, tudo é fácil. Não é não. Entende? Então, Ricardo, Rodrigo, eu não sei se eu te respondi. Eu fiquei só assim curioso para saber se aí qual foi o processo fotoquímico. Você super revelou? Super revelei. Super revelou. Super revelou. Então, você sabe que ali nesse momento, isso daí é antes do estourar, que não tem nada a ver com o processo, mas o Darius Conde, não sei se você segue os processos, depois eles desenvolveram o que se chama Bleach Bypass. Na época que eu estava na faculdade, eu lia muito sobre isso, porque na época que eu estava na faculdade ainda não tinha essas câmeras digitais um pouco mais avançadas, então eu cheguei a filmar em película na faculdade. Pois é, a película, evidentemente, que ainda é o melhor sensor fotográfico, mas mas você tem que saber muito para manusear as películas, porque é um animal bem diferente do digital. E tem suas belezas, tem uma beleza que é uma coisa incrível, que as pessoas às vezes não pensam, mas é o seguinte: o negativo, ele vê mais do que você. A gente só vê, o humano, ele só vê de um momento do vermelho até o azul, não é isso? Com o verde no meio. Depois você tem o infravermelho e o ultravioleta. Por um lado, você tem o infravermelho e o ultravioleta por meio. O filme negativo, ele não é a retina humana, não é o sistema humano de visualização. Ele é uma máquina. Quer dizer, o negativo é uma máquina que tem o hardware e o software dentro dele. Os cristais, a formação de um negativo, eles têm a propriedade de absorver os ultravioletas e os infravermelhos. E quem sabe, está se estudando muito isso, até tem uma coisa que eu posso me alongar, é isso que é o filme look. Você diz, o filme look, as pessoas acham que é o trimidinho, ou é o grão. O grão, sim, o grão dá um filme look. Mas tem uma coisa que você comparar uma fotografia digital com a fotografia
analógica, ela tem um sentimento ali que vem do analógico que o digital não te dá, porque o digital ele só vai até uma frequência, que é o chamado espaço de cor, que a câmera é desenhada, entende? Então, hoje em dia isso está mudando, não tem a menor dúvida, isso está mudando. Mas, por exemplo, o espaço de cor, chamado ACES, é um espaço que foi desenhado para digitalizar o negativo. E o espaço de cor ele é maior do que o espaço de cor da visão humana. Entende? Que a visão humana tem os parâmetros. É claro que a gente não sabe, que tem gente que vê mais ultravioleta, outros têm ver. A gente não está atrás dos olhos de todo mundo, mas os cientistas sabem coisas, porque eles fazem teste. Já você vê isso aqui, você não vê, tal, bota lá. Enfim, não sei se eu te respondi. Sim, com certeza. Tem uma outra história aqui, que é o comportamento, né? Hoje em dia tem havido muitos casos, e eu acho que a coisa está melhorando. Então, eu aproveito para fazer cumprimentar a ABC, Associação Brasileira de Cinematografia, porque publicou o Código de Comportamento e Código de Ética nas filmagens. Entende? Isso foi um código que foi traduzido da Associação Australiana de Cinematografia. O pessoal da Austrália, da Nova Zelândia, eles têm uma cultura ética muito forte. Então, é o Código de Comportamento e Ética, então vocês podem ver na página da ABC ou da ABC Curso de Cinema. E que é a história que, hoje em dia, se chama compliance, não é isso? Nós temos tido o cuidado de fazer isso, de ensinar um pouco isso. O Faisal, o nosso Roberto Faisal, ele tem dado aulas sobre isso aqui, misturado com os nossos cursos, porque é o comportamento. Cada um tem uma personalidade, entende? Mas, às vezes, entende, o teu comportamento, porque você vem de uma educação, você vem de outra, você vem de uma cultura, você vem de outra. Quando você está numa coisa coletiva, você tem que tomar cuidado. E tem regras, então eu acho que hoje em dia todo mundo deve ler esse código, porque não há uma produção que não haja alguma coisa que fere, entende, que incomoda, que agride, entende, um colega ou uma colega. Entende? Então, é uma coisa que eu acho que nós estamos nos desenvolvendo como seres sociais. Eu acho que a função de diretor de fotografia é uma função de nível universitário. Assim, você está num nível. Então, não tem por que você não aprender a se comportar no trabalho geral. Não é isso? Alguma coisa sobre isso? Deixa eu ver aqui que eu fiz umas notas. Então, código de ética. Bom, então, aí para o pessoal que está começando, antigamente, entende, foi assim, o meu caso, nos casos do cinema novo, todo mundo se conhecia. A gente jogava, não tinha nada que fazer, porque não tinha filme, não tinha dinheiro, então jogava futebol na areia, tinha um grupinho ali no Arpoador, tem no Castelinho. Depois todo mundo ia para um bar, o mesmo bar, o Jangadeiro, aí todo mundo era meio pobrinho, aí comia um risoto lá e tomava chopp e falava sobre cinema. Todo mundo se conhecia. Você podia conhecer o Nelson Pereira, você podia conhecer o Glauber, você podia conhecer o Rui Guerra, sentar junto. Hoje em dia, então ali, de repente, uma pessoa indicava a outra, porque éramos poucos. É isso. Hoje em dia,
as cidades mudaram, você não encontra mais ninguém, você não sabe o bar onde o diretor você vai encontrar, diretora, o produtor, como é que você entra nessa história, nessa comunidade da produção de audiovisual brasileiro. Então, a gente chama isso de networking. Como é que você liga? É isso? Então, o primeiro conselho que eu dou, quer dizer, existem instrumentos, eu acho que você tem que ter uma coisa, tem que ter algumas coisas organizadas. Primeiro, currículo vitae. Você acha que eu estou brincando, mas é verdade. Antes de você conhecer qualquer pessoa, você tem que ver o currículo vitae da pessoa. Então, hoje em dia, tem isso internacionalmente, o LinkedIn, alguma coisa, que você põe ali é o teu currículo. Porque é muito importante. No nosso tempo do cinema novo, tal, a direção de fotografia era o seguinte, você era o terceiro assistente de câmera, você era um carregador de mala. Você era um loader, você carregava o negativo, então depois você era o segundo assistente de câmera, depois você era o foquista, o primeiro assistente de câmera, depois você era operador de câmera e depois você era diretor de fotografia. Isso não existe mais. As pessoas querem já direção de um diretor de fotografia. Então, você, evidentemente, se você estiver trabalhando, se você já for um assistente, você já está estiver integrado na indústria, você tem chance disso. Mas hoje em dia, você tem chance de você ter um curso universitário, de você ter conhecimento de muitas matérias que você precisa para ter esse conhecimento estético e tecnológico que eu estou dizendo, e você cria, através de pequenos experimentos e pequenas atividades, o que se chama rolo de demonstração, né? Que é uma arte, entende, que é uma coisa que tem que ser desenvolvida. E o próprio currículo vitae, teu CV, uma forma de escrever ele, é muito importante. E eu digo que a primeira coisa que você tem que fazer no currículo vitae, que é mais importante, é educação. Aí, experiência, e aí outras coisinhas mais. Isso a gente não vai entrar nisso. Agora, a terceira coisa que eu diria que é muito importante que todos vocês façam é o seguinte: mídias sociais. Se você não tiver nas mídias sociais, você não existe. Entende? Então, a mídia social, quer dizer, você pode fazer gracinha. Por exemplo, eu mesmo agora fiz um cartão de Natal com o meu cachorro, porque é uma coisa que eu amo e tal, mas é uma brincadeirinha. Então, você pode ficar falando de gato, ficar falando de cachorro. Mas eu já parei de fotografar. Se vocês vão começar a fotografar, ou já estão fotografando, é importantíssimo que outras pessoas vejam a arte que vocês fazem. O olhar, a fotografia, não é? Os filmezinhos, um take, uma coisa, até o comentário sobre um filme. Mas a presença nas redes sociais é importantíssima. Você seguir uma pessoa. Não quer dizer que você vai ser aqueles influenciadores sociais, que aí as pessoas ficam te ouvindo. Não é nada disso. Eu estou dizendo, porque hoje em dia é muito mais fácil alguém apertar um botão e ver o teu currículo vitae, ou a presença digital. Às vezes, assim, você tem uma homepage, você tem uma página com a tua obra, com alguns trechos, com trailers, com o teu demo reel. Mas faz uma coisa eletrônica em que pode ser acessado a qualquer momento. Aí vem a história da oportunidade. É isso? Antigamente, as oportunidades eram maiores porque era pouca gente, era pouca gente que se dedicava a isso. Entende? No meu tempo, nos anos 60, não tinha escola de cinema, não tinha UF, não tinha nada. Entendeu?
Então, você não podia sair de uma escola de cinema como a USP, a UF, a PUC, enfim, muitas escolas de cinema no Brasil, não é isso? E que você tem um certo network e tal, aí você vai e tal. Outra coisa, associem-se, entende? A ABC, Associação Brasileira de Cinematografia, tem vários níveis de associação. Você pode se associar com um estudante, depois você vai mudando de tudo. Ela vai te arrumar emprego? Não. Por enquanto, não. Mas você vai conhecendo os colegas, você vai indo ao encontro, você vai indo e tal, de repente você é conhecido. O que não é possível é você ficar em casa ou falando com os colegas reclamando da vida, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que o ingressar, que eu acho que é uma coisa que as pessoas que estão começando almejam, é uma coisa muito importante. E aí é pensar que não é só sorte, não é só oportunidade. Eu acho que cada um de vocês precisa avançar assim, no sentido de expor aquilo que vocês fazem bem, entendeu? Então, é difícil, mas é o seguinte, aí vamos falar, porque eu não vejo as pessoas todas, eu tenho amigos aqui que estão no Rio Grande do Sul, que estão, enfim, no Brasil aqui pode ter gente que está ouvindo aqui, está fora do eixo Rio-São Paulo. Olha só, vocês conhecem a câmera Blackmagic. Essa câmera, ela não apareceu por acaso. Ela é um fenômeno industrial que não é a ver com cinema de longa-metragem, que é aquilo que a gente quer fazer, mas uma coisa de um outro tipo de profissão, que é a televisão, que é o broadcast. Perfeito. Vocês têm que pensar, a gente só pensa que assim, só tem a Globo, a Record, a SBT, a RBS no Rio Grande do Sul. Não. No Brasil inteiro, cada conjunto de municípios grandes tem a sua base de televisão, que são chamadas repetidoras. A ABC, Associação de Brasileiros de Cinematografia, tem 300 ou 400 sócios. Sabe quantos diretores de fotografia tem no Brasil? Mais de 3.000. Porque eles estão inseridos num outro trabalho, são todos diretores e diretores de fotografia. Cada cidade, por exemplo, se você está em Angra dos Reis, você está recebendo o sinal de Volta Redonda. Ali tem um não sei o que chamado Rio Sul, ali tem uma base de produção, de comerciais locais, você tem uma base de reportagem, porque aquilo, quando você não está na rede nacional, a rede nacional é só assim, anúncio da Fiat, anúncio da não sei o que, vai para a rede nacional, às vezes para e entra um comercial local e tal. Então, quem está distribuído no Brasil, está em Belém do Pará ou está em Santa Catarina, cuidado, porque procura ali, porque você tem centros de produção. E você não precisa pensar que você vai entrar num longa-metragem direto em São Paulo, no Rio de Janeiro. Você vai se inserindo na indústria do audiovisual, entende? Aonde você vai exercitando o teu nicho e você vai aparecendo. Existem milhares, entende? Centenas de exemplos como esse, de pessoas que vieram de várias partes, entende? Do Brasil, e estão aí trabalhando, e tem gente que está fora, entendeu? Então, é uma coisa que eu coloco assim. Outro lugar de network, evidentemente, são as escolas, não é isso? Os 3 Es da cinematografia, que são os 3 pontos mais importantes. Posso colocar? São 3 Es. Estudar, estudar e estudar. Pronto, já passei. E como você pensa essa coisa dessa tirania da técnica, às vezes, que a gente percebe, né?
ainda hoje em dia, que a pessoa pensa que o cara que usa a câmera, que tem o conhecimento técnico sobre a câmera, é quem deve opinar sobre as questões estéticas, esse tipo de coisa. Gostaria que você falasse sobre isso. Não, muito boa pergunta você fez. Aliás, você usou um termo que é até onde eu estava querendo chegar, porque eu às vezes não entro nesse termo, que é o videomaker, né? Que é conhecido videomaker, que é uma pessoa que tem uma câmera e que faz pequenas coisas. Agora há pouco mesmo nós tivemos um aluno que veio do Nordeste e ele, inclusive, viajou, veio fazer um curso nosso, e é incrível, o cara fez uma coisa porque você via no rolo dele, porque eu ponho ênfase no curso de direção de fotografia de ver os rolos, e quem vai fotografar os filmes são as pessoas que conseguem mostrar aquilo que conseguem fazer, porque o rolo de demonstração, o demo reel é isso. Mas você, deixa eu separar em coisas primeiro. Então, você tocou numa outra coisa que eu me omiti, ou eu esqueci de falar. Que essa história aí não é a tirania da técnica. E um caso que acontece muito com os diretores. Cada diretor, como diretor de fotografia, eles têm personalidades e culturas diferentes. Então, eu tive o privilégio de trabalhar com vários diretores, entendeu? Muito diretor de fotografia tem isso. Alguns só trabalham com alguns, mas tem uns que trabalham com vários. Então, você, depois de um certo tempo, você entende que os diretores eles podem ter inteligências diferentes. Então, eu trabalhei com um diretor inglês, ele não sabia colocar a câmera, ele não sabia fazer o cara sair de lá e sentar aqui e conversar. Por quê? E o cara é um diretor famoso. Entende? Por quê? Ele tem um diretor de fotografia que pode resolver problemas dessa ordem para ele, que são atribuições dele, do diretor, de fazer decupagem, sim. Mas tem diretor que não consegue fazer a decupagem, entende? De cena. E delega isso ao diretor de fotografia. Isso não tem nada demais, porque tem outros diretores, como por exemplo, eu falei do David Fincher, ou tem, por exemplo, o meu querido Walter Salles, ele tem uma escola tão grande de cinema, ele aprendeu tanto e conhece tanto, que ele vai dirigir o quadro, ele vai dirigir a cena, vai dirigir o ator, ele vai dirigir a montagem, entendeu? Então tem formações. Mas, olha só, você colocou numa coisa que depois eu vou aí para o negócio da tecnologia, da tirania da tecnologia, que é uma coisa aí que é importante. Mas é o seguinte, olha só o que acontece. Eu vou botar um exemplo para você. Vamos dizer que um diretor de cinema tenha 50 anos. Ele, no máximo que ele pode ter dirigido, tem que ser 15 longa-metragens. Eu estou sempre falando em longa-metragem, porque é assim, minha carreira. E todo mundo quer fazer longa-metragem. Vamos deixar de história. Então, você fez 15, o diretor fez 15 do longa-metragem. O diretor de fotografia que está trabalhando com ele, que ele pegou na experiência que ele quis e a produção deu, com a mesma idade, ele fez 45 longa-metragens. Agora, se eu pegar um gaffer, 50 anos de idade, com tantos anos de carreira, ele fez 200 longa-metragens e trabalhou com 45 diretores de fotografia diferentes, de repente. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Olha só, isso é que é o trabalho coletivo, cara. É de uma confiança de um com o outro e de você se passar. Porque se você começar a se meter em dizer nome de refletor, eu não sei nome de refletor, porque tem um cara que me vem que tem o Twig, que tem não sei o quê, que tinha o Brink, não sei o quê. Não, eu sei o que é. 1K, 1000 watts, 2000 watts, 60, isso aí você tem que saber. Mas nome de refletor, deixa para o eletricista, deixa para o gaffer, o cara experiente. Ele tem mais experiência que você. Você pede para o cara. O diretor vai pedir para você, porque você já teve, entende, com 15 diretores.
Ele está sozinho, porque ele é o autor, entendeu? Então, essa bondade, entende? Essa intercambiabilidade de departamentos, isso é importantíssimo, entende? Até para a tua liderança e para você conseguir o que você quer. Por quê? Cara, tem uma hora que você não consegue resolver uma coisa, o eletricista resolve para você, porque ele já teve aquela experiência, entendeu? Então, aí vem o trabalho em equipe, é você respeitar, você ouvir. Deixa eu te contar uma história. Eu trabalhei com 2 ou 3 diretores famosíssimos no mundo. Você sabe o que eles têm em comum? Eles ouvem, eles conseguem ouvir as pessoas. Porque as ideias, cara, vêm de tudo quanto é lado. Não é que o cara tem que ficar ouvindo a equipe inteira, porque é exatamente numa filmagem, cada membro da equipe tem um filme diferente, pô. Tá, todo mundo Fazer concessões, né? Ouvir do bom sentido. De repente, uma pessoa vem com uma ideia boa e você respeita. Tem uma outra coisa que eu não avisei para vocês. Você sabe que o brasileiro já nasce diretor de cinema. E depois técnico de futebol, né? Vocês já sabem disso. Agora, a tirania da tecnologia que você falou. Eu vou dizer um troço para você. A ABC, eu sou um dos fundadores, fui presidente, tem vários colegas aqui que são da ABC, o Ninho, o Rodrigo, tem muita gente aí, tem até a siglazinha ABC. Eu tenho uma coisa que até hoje eu não consegui assim, ganhar um ponto de vista político lá dentro. Eu posso falar mal, porque eles sabem que eu falo também, não sei o quê. Não é isso. É o seguinte, eu acho a ABC extremamente elitista. Porque eles, os colegas, quer dizer, o conjunto de colegas até hoje, não abraçaram a indústria do broadcasting, da televisão. E existe uma associação chamada SET, Sociedade de Engenharia de Televisão. Tem 3 mil membros, entendeu? Porque a turma da televisão, olha só, tem os colegas que aí fazem um longa-metragem, aí é visto 500 mil pessoas, aí tem uns longa-metragens que deu 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Um diretor de fotografia de uma novela brasileira, você sabe quantas pessoas uma pessoa vê às 9 horas da noite? Quantas pessoas veem uma novela da TV Globo? 60 milhões. Olha só, teve um dia aí que o Pantanal aí do Valtinho, entende, que já era uma novela do Jaime e tal, essa refação do Pantanal aí. Teve um capítulo que não sei quem ia matar o velho Pedro, sei lá, não sei o quê, 70 milhões de habitantes. Brasileiro viu a novela. Então, a televisão americana, só tem um dia que a televisão americana atinge 60 milhões de pessoas, que é esse jogo chamado Super Bowl. E só tem um fenômeno de televisão que seja maior do que o fenômeno da televisão brasileira, que é a noite do Oscar, que a galera do mundo inteiro vê, porque é um negócio que não entende. As pessoas têm um fascínio por esse prêmio, então ganha o Oscar, entendeu? Então, existe realmente eu não sei te explicar, culturalmente, uma elitização, entende, da cinematografia. Entende? Quer dizer, sim, você acha, não, o melhor diretor de fotografia é o cara que ganha o Oscar. Ué, mas e o diretor de fotografia da novela? Porque os caras que ganham o Oscar, é muito difícil o longa-metragem ser visto por 60 milhões de pessoas. Eu não sei, porque eu não sei as estatísticas desses aí, Barbie, essas coisas que estão dando dinheiro. Eu sei Avatar, essas coisas, eu sei que ganha bilhões de dólares. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte, a gente tem que sair dessa, entende? Existe na sociedade, não é uma luta de classe, mas é uma divisão, entende? É uma divisão assim cultural, entende? Então, meus colegas, por exemplo,
Foi muito difícil. Agora, olha só. Olha a importância dela. Eu acho que o melhor diretor de fotografia brasileiro, o Walter Carvalho, hoje está dirigindo na Globo. Entendeu? O Adriano, que é o Adrian Terrido, que é o cara, entende, top aqui, entendeu? Internacional. Já dirigiu lá, pô, entende? Não tem nada. Ao contrário. Então, a gente tem que acabar com um prejuízo. Como é que chama isso? Prejuízo, não? Como é que é? Preconceito. Preconceito. Então tá. Eu estava assistindo uma palestra do César Charlone e ele estava dizendo como o trabalho dele em publicidade aprimorou o trabalho dele em fotografia. Eu conheci você fazendo publicidade, né, pessoalmente. Eu queria saber de você o que o filme publicitário, no caso, os que você fez, contribuiu para o teu conhecimento ou aprimoramento na fotografia de uma forma geral. Muito boa pergunta, muito boa colocação. É maravilha, porque é um laboratório de experimentação, entende? Porque o filme publicidade, às vezes, ele gasta mais dinheiro por dia e por hora. Quer dizer, gastava. Eu não conheço o filme publicidade no momento. No meu tempo, se gastava muito dinheiro por minuto, porque era um filme de 1 minuto, você gastava $350 mil. É isso? Os comerciais da Brahma, essas coisas era um negócio incrível você fazer. Então, você colocou muito bem, o filme comercial, você tem os produtores, os diretores, eles querem o novo, eles te exigem um novo. Não é isso? Então, ali é um campo de você experimentar, quer dizer, você executar uma coisa que você gostaria de fazer e que, de repente, você propondo no comercial dá certo. Não é isso? É um bom laboratório. E eu acho que tem... O Charlone é nós fomos contemporâneos nisso, de fotografia em São Paulo, entende? Eu já tinha fotografado coisas antes que tinham me dado prestígio, entende? Meu prestígio veio do cinemão. Agora, comercial é bom também para você ganhar dinheiro, pô. Porque tinha dinheiro, não sei se ainda tem, entende? As pessoas reclamam muito, mas eu vejo aí em São Paulo as pessoas comercial feitos com câmeras super novas. O Brasil tem tudo, hein? Tem tudo, tudo, tudo. As melhores câmeras do mundo, melhor equipamento do mundo, tem tudo aí. Agora, equipamento não faz nada. Se você quiser, geralmente eu faço isso com os produtores quando eu quero contratar uma pessoa, eu digo assim, então vamos fazer o teste da câmera. Qual é o teste da câmera? Você pega uma câmera no fim de semana, põe na produtora, no escritório, fecha, deixa a câmera lá. Aí vai, passa o fim de semana e volta na segunda-feira. Aí você vê o que a câmera fez. É o teste da câmera. Você entendeu? A câmera não faz nada, pô. É gente. Entende? Filme é gente. Então, o que está atrás desses fenômenos para mim? É o amor das pessoas por aquilo que faz em todos os departamentos, entendeu? Vamos extrair a imagem, vamos fazer uma imagem, uma iluminação, um som, uma atuação, um movimento de câmera com todo amor, com toda a perfeição, entende? Com toda a expressão, entende? E aí dá certo, pô. Eu não sei, eu acho que os filmes são assim. É o seguinte, você tem que ter currículo vitae, você tem que ter um rolo de demonstração. Sabe qual é a terceira coisa? Você tem que ter reputação. E eu chamo a atenção de vocês para esse negócio do código de conduta aí, porque no ano retrasado houve um acidente de set de filmagem muito sério. O menino tinha uma cena numa série de televisão da Globo, inclusive.
não é? Então, tinha uma cena de nudez. O cara vai da equipe e tira a fotografia da atriz nua. Não é um negócio de sério colocar aqui. É isso, a reputação é baseada na qualidade artística, técnica e de comportamento. E de comportamento, porque são pessoas se comunicando. Então, é o seguinte, eu comecei essa história para dizer que os diretores de fotografia iniciante têm que tomar... Mas a questão é o seguinte, é que hoje em dia os direitos das pessoas melhoraram, entendeu? Quer dizer, as pessoas não têm por que sofrer isso, porque isso não é coisa para lugar de trabalho, não é lugar de nenhum, entendeu? Quer dizer, direito, o designer, então, minha tese, estou até escrevendo sobre isso, o diretor de fotografia é um designer, entendeu? E a planta, a arquitetura, o arquiteto é um designer, mas ele tem uma planta, ele trabalha com a planta, em que ele planeja, ele discute, ele faz, ele desenha, entende? Ele constrói em cima de um projeto. Ele não faz o que quer, entende? Hoje em dia, um diretor de fotografia não faz o que quer, nem o diretor faz o que quer. Hoje em dia, no cinema mais industrial, entendeu? Então, você está entendendo? Então, eu estou falando isso em termos de conceito, não é isso? Não estou falando em termos de conceito de assim e tal. Gente, vamos dormir, gente? Uau. São 5 horas daqui. Não, são 6 horas, 11 horas da noite aí. Está 11 horas aqui. Gente, foi um prazer enorme. Obrigado, Afonso. Prazer. Obrigada, Afonso. Espero vê-los. Entende? Olha, esse ano eu prometo... Obrigado a todos, a todos. Maravilhoso. Nós vamos fazer muitas masterclasses, assim, encontros abertos, conversas, beleza? Com temas assim, precisos, beleza? Beleza. Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Bom final de ano, boas festas, tremendo 2024 para todo mundo. A todos nós. A todos nós. Um abraço. Obrigada, Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.